Do lado da Amazon aqui, a gente tem no MSK algumas formas de autenticação e autorização. Você, por exemplo, pode usar esse cara aqui, que é o Indent Manager da Amazon, o EIM. Ele é para administração da autenticação, então vai tudo concentrado ali, ele faz autorização, autenticação. Aqui é a forma como é configurado, então basicamente como você iria configurar no seu produtor consumidor, as configurações que a gente precisa trazer, um Trusted Storage, Security Protocol que você vai utilizar, o mecanismo, as configurações que precisam ser feitas para todo mundo conseguir produzir. Então, basicamente, vai olhar para esse cara aqui para depois estar indo lá no MSK. É assim que você pode usar a forma de permissão, autorização, autenticação que é disponibilizada. É uma forma muito bacana, muito boa que a Amazon disponibiliza e traz uma certa integração muito mais fácil e simples com o MSK. Você pode usar também a outra forma, que é o Zookeeper. Lembrando que o MSK ainda utiliza Zookeeper. Eles, até onde eu sei, não sei se saiu versão nova, mas eles não usam a última versão com Kraft. Por enquanto é só com Zookeeper, é o que está válido lá, disponível, até o dia de hoje, pelo menos. Então, você também pode utilizar a autenticação do MSK com armazenamentos das ACLs ali dentro do Zookeeper e as suas secrets na Secret Manager dentro da própria Amazon, também é uma outra opção. Então aqui também tem as opções que daria para utilizar de uma forma ou de outra, ou também utilizando tudo dentro do Zookeeper. É outra opção de autenticação e autorização com o MSK aqui que você pode estar escolhendo. E a outra opção é aquela opção lá mais simples que você configura o TLS, mas também configura Plain Text. Ele vai abrir duas portas para você, uma 9094, que seria com autenticação, e você teria que passar JKS lá, comum, o usuário e senha para autenticar da Key Store e consegue fazer autenticação, ou só configurar Security Protocol Plain Text e pronto, segue o jogo, você consegue acessar a porta 9092, porta default que ele vai abrir para você, e aí você já consegue produzir, consumir mensagem, fazer tudo. Vamos lá, então basicamente aqui eu utilizo o módulo Terraform do Kafka, então tem um módulo de tópico, vou deixar aqui de exemplo esse cara, que foi um cara que criou esse módulo, disponibilizou, fácil, muito simples de utilizar para criar os seus tópicos com as configurações, fica mais fácil de administrar e ter o histórico ali. A outra opção também é o próprio resource da AWS que ela tem disponível para você criar o MSK. Eu tenho também aqui no meu GitHub esse cara aqui, esse Terraform módulo, que é o que eu estou usando. O que eu fiz? Basicamente ele é baseado nesse outro cara aqui, ó. Quer ver? Nesse cara aqui. Esse cara já criou um módulo de Terraform pronto aqui, bem completo, mas o que eu fiz? Eu limpei ele, tirei algumas coisas e configurei, adaptei na minha realidade, porque eu já tinha VPC, subnet, todas essas coisas configuradas na Amazon. E aqui ele vai praticamente criar o Kafka do zero, como se eu tivesse um ambiente sem nada mesmo. Então ele vai criar nova subnet, vai criar tudo do zero. Aqui não, eu crio o resource de configuração, que é o server.properties que ele vai criar, o AWS MSK que ele vai criar para mim, e aí aqui, ó, ele vai pegar os dados de uma subnet já existente. Entendeu? Então, se eu vier aqui em data, ó, ele está, na verdade, buscando, filtrando a tag name que eu defini e procurando a subnet que eu quero. Basicamente é isso. Então, ele vai criar em cada AZ, né, em cada Availability Zone, então A1, A2, A3, cada broker. Então, se você pegar a própria documentação da Amazon, criando a Amazon MSK Cluster, que é o simples aqui, né, ele até fala para você autorização, client, machine, criando o seu top, algumas informações bem interessantes. Mas o que a gente pode se atentar sempre é esse aqui, ó, melhores práticas, best practices. Ele já vai trazer, e eu vou trazer muita coisa aqui, voltar nessa página aqui algumas vezes para a gente comentar, para eu comentar informações importantes, que eu acho importante daquilo que eu tenho passado usando o MSK. Mas vamos voltar na criação dele aqui, dentro da Amazon com o MSK. Eu utilizo com os módulos do Terraform. O módulo Terraform que eu criei, como eu disse, é esse cara aqui que eu estou usando. Ele está até já criando aqui para mim, ó. Demora mais ou menos uns 25 minutos para criar. Eu deixei criando enquanto estou gravando o vídeo. Eu baixei o módulo e fiz a instalação, a configuração dele. Se você olhar aqui dentro desse módulo em local, ó, é onde você consegue
colocar o server.properties, as configurações. Aí você só tem que estar atento à versão que você está usando e se é compatível as configurações certinho. Mas isso daí é documentação, não tem como eu te dizer o que é o que não é. Vamos voltar aqui, esse é o módulo de exemplo, eu também vou deixar lá o link. Esse aqui é o que eu estou usando, que eu limpei, removi algumas coisas, deixei ele mais básico, mais simples, eu só quero criar um cluster. A porta 90 plain text mesmo, porta 9092 disponível para eu conectar lá e a gente brincar e começar a ver. Aí, a Amazon, lá no MSK, ele tem várias e várias informações. E aí você deve estar se perguntando, legal, entendi, a Amazon é isso, MSK, e aí a gente tem a documentação, aqui ele comparando tudo, fazendo. E aí se você escreve aqui, ó, MSK, você vai ter aqui a página principal, né? Então, Message Streaming for Apache Kafka, que é o MSK, ele explica que tem integração, como funciona, tem vários casos de uso. Legal, é muito interessante. Você também tem a opção de utilizar o Kafka Connect, Schema Registry, existe algumas, é claro que lembrando que lá como a gente viu ali atrás, tem as limitações da quantidade de connector que você consegue criar. Tem explicando melhor sobre o serverless, eu não estou utilizando ele. Não sei a fundo como é no ambiente real utilizando esse, mas ele tem a opção de scale instantâneo. Ele fala que deixa mais fácil para você algumas questões, mas não tenho tanta experiência para te dizer se realmente é assim como é no dia a dia, mas no outro sim. Então vamos focar naquele outro que a gente sabe um pouco mais. Vamos lá, quantos brokers e qual o tamanho do meu MSK? Então eu trouxe algumas considerações aqui que eu peguei. E aí eu vou abrindo com vocês cada um. Então vamos lá, vamos abrir aqui primeiro aqui. Esse blog aqui, essa aqui, inclusive o suporte vai recomendar isso. Se você abrir lá suporte, tô com problema, tal, assim, tal, não tá dando certo, ele vai te mandar esse link. Esse link aqui é as melhores práticas para você definir o seu Apache Kafka e a melhor performance e custo. Então você tem que calcular algumas coisas, fazer várias coisas aqui. Fui entendendo como as coisas funcionam e fui trazendo bem que um resumo nessa página aqui, tá? E eu vou tentar explicar. Outra coisa legal é, eles disponibilizam uma planilha calculadora de preço. Você pode abrir essa planilha aqui e tentar colocar todas as suas informações sobre o MSK. Quanto está entrando de mega, qual o replicator factor que você quer utilizar, qual é o total de bytes para sair, ou seja, consumidores, política de retenção, storage. Então você consegue fazer tudo isso e ele vai te dizer e vai recomendar qual o tamanho do seu cluster que você precisa utilizar e quantos brokers ele indica para você. E aí você pode também, ele faz uma comparação aqui também, né, para você, quantidade de engenheiros que você tem, quanto que você vai reduzir. E aí é aquela questão que a Amazon sempre vai trazer do CAPEX, OPEX, de você ter tantos engenheiros você vai gastar tanto, mas se você usar com a gente você vai gastar tanto. Então, o que a gente quer saber operacional, isso é para você calcular e ver certinho se vale a pena ou não. Ele tem também nessa outra aba que calculei ingest rate para você ter uma noção quantas mensagens por segundo eu tenho, por hora ou por dia, então você pode colocar aqui e o tamanho dessa mensagem, né? Então, se os bytes, então 1024 bytes, e eu tenho 1000 mensagens, ele vai fazer o cálculo para você. E aí, sabendo disso, pô, então eu tenho um throughput de 1 mega. Aí você vem aqui e aí você vai colocar, pô, é o throughput meu de 1 mega por segundo. A planilha ajuda bastante só entendendo a planilha, tá? Se você conseguir olhar para a planilha e interpretar ela, ele já vai te trazer algumas sugestões para você do que utilizar. Se programar, qual é o cluster correto? É claro que não fique baseando só nisso. Às vezes é difícil calcular e saber. Você tem que ter um bom monitoramento na sua atual. Isso falando de uma migração, claro. No atual cluster que você já tem do Kafka e quer migrar para MSK, essa planilha é muito boa e essa página também. Vamos voltar aqui então. Ele fala para a gente calcular isso aqui. Tem esse cara aqui para você saber calcular o cluster storage network e a partir desses cálculos aqui você vai chegar no ideal para você. Vamos lembrar aqui algumas coisas, alguns pontos importantes. Quantos brokers e qual o tamanho? Então, beleza. Algumas considerações aqui. Mais brokers, eu vou ter mais disponibilidade. Então, se eu tenho um ambiente crítico que precisa de alta disponibilidade, quando sair patch de segurança do Linux, por exemplo, eles vão aplicar esse patch de segurança. Você vai receber um e-mail do suporte dizendo, olha, um novo patch de segurança vai ser aplicado e vai reiniciar, e ele te dá algumas recomendações. Recomendações essas